Você tem filhos? Você já parou para pensar como é que vai ficar a divisão dos bens na sua família? Você sabia que com a holding familiar você tem mais poder sobre os seus bens do que se seus bens estivessem no seu próprio nome? Mas você não sabe o que é uma holding familiar. Se você não sabe, você está de bobeira na tomateira. Então segue aqui o canal para você saber o que ela pode fazer por você, tá certo? Olha só, quando você tem uma holding familiar, você passa a poder criar uma coisa chamada acordo de sócios. E o que é esse acordo de sócios? Ele é um documento, ele é como se fosse um contrato de natureza privada, ou seja, só internamente a sua família, ninguém mais no mundo vai saber o que vocês colocaram ali, em que vocês podem colocar normas, disposições, acordos, inclusive proibidos. Mas como assim proibidos? Exatamente. Olha só, quando você tem os seus bens em uma holding familiar, você passa a fazer com que seus filhos, seus herdeiros integrem aquela holding familiar, você cria um ambiente no qual vão começar a incidir normas de natureza empresarial. E essas normas respeitam a lei lá da liberdade econômica. Isso significa que hoje você consegue criar normas, inclusive que são proibidas, mas desde que essas normas não ataquem o direito de terceiro, ou seja, de pessoas que estão de fora daquela relação. Mas você pode fazer isso. E olha só como é que você faz isso. Quando você cria o acordo de sócios e cria essa sistemática de regras, você consegue distribuir os seus bens da forma como você preferir. Se você quiser que aquele bem, que aquele imóvel, que aquela aplicação financeira, que aquelas ações, que aquele carro fique para um filho, que outras aplicações, que outros imóveis, que outra coisa fique para outro filho, você consegue estabelecer tudo isso. O que acontece? Você afasta aquele problema da nora e do genro. Você passa a não ter mais esse problema, porque a distribuição já está definida. E olha só, por mais que você pense, eita, eu tenho a relação com o meu genro, minha relação com a minha nora é muito boa, perfeito, concordo. Mas e com o seu genro? E com a sua nora de amanhã? Será que a relação vai ser essa? Pode ser que seja inclusive melhor, mas você não tem certeza disso. Então, infelizmente, é bom a gente se precaver, tá certo? É melhor você se preparar para o bom e receber o ruim do que o inverso. Outra coisa que você pode dispor é regras de gestão patrimonial. Uma coisa muito comum de acontecer é naquelas famílias onde existe alguma empresa, determinado filho ou determinados filhos são preparados, são pessoas que já têm um tino comercial muito melhor do que outros, então são pessoas que fica muito claro que vão ser os sucessores daquela operação. Então você consegue estabelecer em acordo de sócios quem é que vai ficar com a gestão daquele patrimônio. Quem é que vai ficar responsável por cuidar da empresa, por pagar as contas? Isso daí você consegue fazer. Ou seja, você consegue afastar aquele genro, aquela nora que pode vir a ser um problema no futuro. Você consegue estabelecer regras para que filho A, filho B, filho C ou filho A e B sejam os responsáveis pela continuidade da empresa da família, e você consegue distribuir os bens na família conforme você queira. Isso daí tudinho faz com que você tenha mais poder. Olha só, o acordo de sócios, por conta disso daqui e por conta dessa possibilidade de você poder criar normas, inclusive proibidas, lembrando, desde que você não ataque direito de terceiro, isso tudo faz com que você tenha, inclusive, mais poder sobre os seus bens do que caso esses bens estejam no seu nome, que eu acredito que é a situação hoje, pelo menos da grande maioria da população brasileira, tá certo? Então, fica ligado nisso. Se você tem o seu patrimônio em uma holding familiar, você pode criar um acordo de sócios, onde você estabelece tudo isso que eu falei aqui, te dando mais poder sobre o seu patrimônio. Se você gostou dessa dica, curte, compartilhe, manda para alguém, que eu tenho certeza que você conhece alguém que vai gostar e talvez até mesmo precisar dessa dica. Valeu e até a próxima!